A nova Lei de Licitações, a 14.133, chegou para mudar as regras do jogo das compras públicas no Brasil. E olha, no centro de toda essa mudança tem uma etapa que muita gente via só como formalidade, a fase preparatória. Bora entender juntos por que o planejamento virou, de vez, a peça-chave para o sucesso de qualquer contratação pública. Para isso, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos entender o tamanho do desafio, que é esse labirinto das compras públicas. Depois, a gente constrói a base, o alicerce da fase preparatória. Na sequência, vamos aprender a mapear os riscos, descobrir como usar as licitações com um propósito maior, falando de sustentabilidade, e, claro, vamos ver tudo isso funcionando na prática, para no fim a gente aprender a navegar nesse novo cenário com sucesso. Então, nosso primeiro ponto: o labirinto das compras públicas. Com a nova lei, o planejamento deixou de ser só mais um item no checklist. Ele virou o princípio central de tudo. Mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o sucesso ou o fracasso de um projeto agora é decidido muito, mas muito antes do edital ser publicado. E aí vem a grande pergunta: como a gente garante o sucesso? A nova lei mostra que a resposta não é ficar apagando incêndio durante a execução do contrato. A resposta é ter um projeto sólido, bem pensado, desde o comecinho. A fase preparatória não é burocracia, gente. Pensa nela como a planta de um arquiteto. É a garantia de que o prédio vai ser seguro, vai funcionar e vai entregar o resultado que todo mundo espera. Ok, então vamos mergulhar nesse alicerce. A fase preparatória é exatamente isso. É onde a gente constrói a fundação de todo o processo. É nesse momento que a necessidade da administração pública é traduzida em documentos claros, objetivos, documentos que vão guiar cada um dos próximos passos. E essa fundação é construída basicamente em 3 passos essenciais. Primeiro, vem o Documento de Formalização da Demanda, o DFD, que é o pontapé inicial. Depois, o Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP, que é tipo o cérebro de toda a operação. E, para fechar, a análise de riscos, que funciona como o sistema de segurança do projeto. É uma sequência lógica. Vamos dar um zoom aqui no ETP, o Estudo Técnico Preliminar. Se tem um documento para a gente prestar atenção, é esse. Por quê? Porque ele é uma análise 360 graus. Ele justifica por que a contratação é necessária, avalia se ela é viável, compara as soluções que o mercado oferece e, no fim, garante que a escolha seja, de fato, a melhor para o interesse público. É o coração do planejamento. E vale lembrar que toda essa estrutura não é uma sugestão, está na lei. O artigo 11, por exemplo, ele coloca a responsabilidade pela boa governança direto no colo da alta administração. E o artigo 169 funciona como um código de construção mesmo, exigindo uma gestão de riscos contínua e preventiva. O recado é claro, a responsabilidade vem de cima para baixo. E isso nos leva direto para o nosso terceiro ponto, mapear os riscos. Essa é uma das maiores viradas de chave da nova lei. A ideia é parar de ser reativo, de só apagar incêndio quando ele aparece, para se tornar proativo, ou seja, antecipar o que pode dar errado para evitar que o problema sequer aconteça. Então, para ficar bem claro, a gestão de riscos foi promovida. Ela saiu daquele cantinho do processo e se instalou bem no centro. Não é mais uma boa prática que a gente pode ou não fazer. É uma obrigação que tem que estar presente em todo o planejamento. E a lei define direitinho quem faz o quê. A primeira parte, que é identificar os riscos, fica com a equipe de planejamento, lá no comecinho. Mas a responsabilidade não acaba aí, não. Durante a execução do contrato, o monitoramento contínuo passa para as mãos do gestor e do fiscal. É um ciclo de vigilância do começo ao fim do processo. Agora, vamos para um conceito que mostra o verdadeiro poder desse planejamento estratégico. As licitações, gente, elas não servem só para comprar um produto ou contratar um serviço. Elas podem e devem ser usadas como ferramentas para alcançar objetivos muito maiores de políticas públicas. E um exemplo perfeito disso é a sustentabilidade. Uma contratação sustentável é exatamente isso, uma escolha estratégica. Não se trata só de olhar o preço final, mas de buscar um equilíbrio. É pensar no impacto ambiental, nas condições sociais e, claro, na eficiência econômica. E tudo isso considerando o ciclo de vida inteiro do que está sendo comprado, desde a fabricação até o descarte. E olha que exemplo fantástico. O Conselho da Justiça Federal precisava de energia.
Em vez de só continuar comprando da concessionária, eles planejaram e optaram pela locação de um sistema de energia fotovoltaica. O resultado? Um benefício duplo, uma bela economia de dinheiro público e, ao mesmo tempo, o cumprimento de metas ambientais com energia limpa. Isso é planejamento inteligente. Nada como ver a coisa funcionando na vida real para entender de vez, né? O planejamento estratégico se aplica a qualquer tipo de contratação, das mais simples às mais complexas, e pode servir para atingir os mais diversos objetivos, sociais, ambientais ou econômicos. Dá uma olhada nesse caso do Instituto Federal do Pará. O objetivo era comprar alimentos. Simples, né? Mas, lá no planejamento, eles incluíram um requisito específico: a exigência da declaração de aptidão ao PRONAF. Com essa cláusula, que parece pequena, a compra pública virou uma ferramenta de política social, garantindo que o dinheiro fosse direto para agricultores familiares da região. Outro exemplo poderoso vem da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Ao contratar o serviço de coleta de resíduos, eles foram além do básico. Exigiram, já na fase de planejamento, que a empresa apresentasse um plano para reduzir as emissões de gases de efeito estufa da sua frota. E assim, uma contratação que seria rotineira se transformou numa ação concreta pelo cliente. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Se tem uma mensagem central que a nova lei de licitações quer passar, é esta: planejamento bem feito não é um custo, é o melhor investimento que um gestor público pode fazer. É o que separa um projeto de sucesso de um fracasso anunciado. A mudança de mentalidade é total, é dar água para o vinho. A gente está saindo de um modelo reativo, focado só no menor preço e que vivia apagando incêndios, para um modelo estratégico, um modelo que busca o melhor resultado, que antecipa os riscos e que entende o planejamento como um investimento em governança e eficiência. E para ninguém achar que isso é só opinião, olha só o que diz o próprio Manual de Orientação da Lei. O planejamento cuidadoso é, simplesmente, a melhor forma de evitar falhas frequentes. É a vacina, né? A prevenção contra os problemas que, historicamente, sempre assombraram as contratações públicas no nosso país. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Todo esse tempo e esses recursos dedicados a um planejamento detalhado, isso é o maior custo de um projeto público? Ou será que é, na verdade, o seu maior e mais inteligente investimento? Depois de tudo que a gente viu aqui, a resposta parece bem clara, não é mesmo?